Olá, você que gosta de esporte para além da competição. Está no ar o PodGel, uma produção do Grupo de Estudos Olímpicos da USP. Um espaço para falar de olimpismo, da humanidade dos atletas e apresentar as várias facetas das ciências do esporte. Olá, vocês amigos do PodGel, estamos aqui para mais um encontro para falar de Jogos Olímpicos, olimpismo, ciências do esporte e esporte em geral. Eu sou Kátia Rubio, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos e falo aqui do Estúdio de Jornalismo e Rádio da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. E hoje nós temos um convidado muito especial nesses dias que estão relacionados diretamente com a abertura dos Jogos Olímpicos. É o professor Raoni Machado, da Universidade Federal de Lavras, de Minas Gerais. Olá, Raoni, como vai você? Oi, Kátia, tudo bem? É um prazer estar aqui compartilhando com você esse momento, né? Ainda mais nesse período olímpico, né? Que é sempre realmente muito especial mesmo. Raoni, vamos começar falando um pouco da tua história. Como é que você se identificou? Por que é que você começou a estudar os Jogos Olímpicos da Antiguidade? Ou os Jogos Públicos da Antiguidade? Essa é uma história longa, Kátia, e longa mesmo. A história começou ali na sexta série, quando eu tinha ali 11, 12 anos, quando eu aprendi na aula de história um pouco mais sobre a Grécia, né? E aquilo me cativou de imediato. Me cativou de uma forma que me fez sair da aula, ir para a biblioteca da escola e começar a estudar as letras gregas já. Então, eu com 11, 12 anos ali, já comecei a estudar o alfabeto grego, reconhecer as letras, para poder não ser um alfabeto, né, quando for me deparar com as escritas gregas. E isso, de certa forma, me acompanhou durante toda a educação básica. Quando chegou no ensino superior, tive algumas aulas também na parte de humanas, né? Mas a educação física era muito biológica, né? Então, durante a graduação, eu sou um bacharel em esporte, né? Isso não me atraiu até que eu me formasse e pude entrar em contato com o seu grupo de estudos, né? Onde eu vi que aquilo poderia ser estudado de uma maneira um pouco mais séria. Então, a partir daí, né, foi desenhado o mestrado, doutorado, e hoje enfim, é a minha principal área de estudo. E veja, como é que você começou o mestrado que te leva a fazer um mergulho, não só na cultura helênica, mas principalmente a decifrar esses jogos que eram celebrações na Grécia Antiga e que pouco se falava sobre isso aqui no Brasil? Bom, a gente precisa sempre de um chamado, né? E eu tive o meu chamado também. Então, quando, em 2004, entrei em contato com o seu grupo de estudos, as reuniões eram sextas-feiras, na parte da manhã, e eu tinha como hábito, nessa época aí, pegar a primeira sessão de cinema da sexta-feira, né? Ali ao meio-dia, uma coisa assim. E nesse dia, o tema do grupo de estudos era uma apresentação lá acho que do Felipe Furtado, se não me engano, ou do Adriano Leal, não lembro quem agora. Mas, enfim, eles falavam sobre o fair play e a sociedade inglesa do século XIX. E aí fizeram uma fundamentação histórica e um contexto sociocultural do fair play ali, e aquilo ficou na minha cabeça. E eu, saindo da reunião do grupo de estudos, eu fui para o shopping em Vila Lobos, tá, pertinho aí da USP, e assisti a Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E durante o filme, aquilo foi... Não o filme em si, né? O filme é bem cativante, mas o que foi me incomodando foi a relação entre o que eu tinha visto no grupo de estudo com o que se apresentava no filme. A ligação é incrível mesmo, tem muita coisa. E eu saí do filme, sentei naquelas poltronas que tem no shopping Vila Lobos e escrevi 6 páginas de rascunho, que chegando em casa viraram as 20 páginas do projeto do mestrado. Foi assim que nasceu o mestrado. Eu adoro essas histórias sobre a origem das pesquisas, porque depois que elas estão prontas, todo mundo pensa que foi alguma coisa assim
de muito labor, e às vezes elas surgem de uma faísca, né? Raoni, você é um frequentador assíduo da Academia Olímpica Internacional na Grécia, e eu gostaria que você falasse um pouco do que foram os Jogos Públicos e do impacto da presença nesses sítios arqueológicos sobre a tua pesquisa. Bom, Kátia, eu, antes de entrar especificamente na resposta à pergunta, né, vou só fazer um link aqui, que durante o mestrado foi uma grande pesquisa descritiva mesmo, né, para eu realmente me apropriar do que eram esses jogos, que é essa pergunta de fato, né? Mas quanto mais eu estudava sobre os jogos, mais me incomodava o que existia antes dos jogos, porque praticamente todas as pesquisas de hoje, elas põem os jogos quase que como algo espontâneo da sociedade, como se surgiram ao acaso, né? E logicamente não foi assim. Isso dependeu muito, né, de como que era a sociedade grega da antiguidade. E, enfim, eu tive minha primeira visita na Grécia em 2007. Depois disso, foram outras 6 visitas ainda. E é incrível tanto que cada uma delas, quando a gente vai, entra em contato, não só nos sítios arqueológicos, né, mas materiais de pesquisas que só tem lá na academia mesmo. A gente volta com uma bagagem um pouquinho maior que vai completando esse grande quebra-cabeça. Então, a gente fala muito de Jogos Olímpicos, né? Mas, enfim, como você me perguntou, não existiam só eles, né? Existiam outros grandes jogos também que movimentavam toda a sociedade helênica. Então, conta para a gente um pouco, faz para a gente um pouco o panorama do que eram essas celebrações atléticas, qual o caráter delas para a sociedade, e depois a gente faz o link com os Jogos Olímpicos da atualidade. Sim, a religião grega ela foi formada desde os primeiros invasores que lá chegaram. Então, a Grécia é um território muito seco, muito árido. E as primeiras religiões, né, os primeiros povos, desculpa, que se estabeleceram lá, eles eram muito dependentes das forças da natureza. E temerosos também, né, por o ambiente ser seco e árido. Então, tudo que a natureza oferecia era tida realmente como uma grande dádiva, um grande presente. Então, o vínculo deles com as forças femininas era muito grande. Quando surgiu os novos invasores, vinculados com uma força masculina, foi feita uma união dessas duas ideologias, deuses masculinos com deusas femininas. E assim nasceu a religião grega da forma que a gente conhece. Eu estou dizendo isso porque, naquela época, eles acreditavam que essa grande família olímpica, né, que se formou, ela coabitava o mundo com os mortais. Então, mortais e imortais andavam juntos pelo território helênico. Isso está descrito em praticamente todas as histórias da antiguidade. E eles acreditavam fielmente que nada de importante acontecia sem que fosse vontade dos deuses. E dito isso, começaram a surgir os cerimoniais para honrar a presença dos deuses ali no seu cotidiano e pedir para que o mundo continuasse da forma como ele era e não voltasse, né, para o caos primordial. E nesses cerimoniais, eles tinham o ápice deles era acender a pira em homenagem ao deus que estaria ali sendo homenageado, claro, né? E como era um evento que estava homenageando algum deus, a pior coisa que poderia acontecer seria fazer algo que ofendesse a vontade desse deus. Então, como que escolheria a pessoa que estaria sendo responsável por acender essa pira, né, por concluir o cerimonial? A forma como eles escolheram para isso foi criar, né, um simulacro para essa vontade dos deuses, que era na forma de uma corrida. Então, eles colocaram todos os pretendentes, né, e todos os candidatos ali alinhados em uma linha imaginária perto de uma oliveira tida como sagrada, e o ponto final, a entrada do templo. O primeiro que chegasse teria sido, então, o escolhido dos deuses para concluir esse cerimonial. Então, as práticas religiosas se vincularam às práticas atléticas
dessa maneira. Essa ideia de simular, né, um evento onde a presença dos deuses estaria, de uma certa forma, comprovada, já que um seria o escolhido, logo se espalhou pela Grécia inteira. Então, a Grécia inteirinha começou a realizar cerimoniais dessa maneira. Alguns tiveram uma importância maior, outros ficaram ali com importância regional apenas, mas 4 jogos principais se destacaram. Os Jogos Olímpicos, que a gente sempre conhece, sempre ouve falar, mas existia também os Jogos Píticos, realizados em Delfos, que é um importante centro comercial e cultural da antiguidade. Os Jogos Em Ístmicos. honra a que Deus? Os Jogos Píticos ao Apolo, ao deus Apolo. Os Jogos Olímpicos eram em honra a Zeus mesmo, né, já que você perguntou, né? Os Jogos Píticos em honra a Apolo. Tinha também os Jogos Ístmicos, realizados em Corintos, que é um importante centro comercial, principal ponto de ligação da Grécia continental com a península do Peloponeso, e por ter mar por todos os lados ali, era um cerimonial em honra a Poseidon. E por fim, os Jogos Nemeus, também em honra a Zeus, teria sido originado por Héracles, assim que matou o leão de Nemeia. Mas, além desses, ainda tinham 2 rituais super importantes, em relação às mulheres e em relação a toda a Grécia. Fala um pouquinho para a gente das Panateias e dos Jogos, Eranos, por favor. Os Jogos Eranos, eles eram realizados em Olímpia, por volta de uma semana após a realização dos Jogos Olímpicos, propriamente dito, e Olímpia, como mencionado aqui, era o principal centro religioso da Grécia Antiga, né, onde existia realmente o cerimonial de maior importância, e as mulheres, elas não eram permitidas entrar no cerimonial dos homens, os Jogos Olímpicos mencionados. Por quê? Bom, acreditava-se, né, que como o evento era em honra a Zeus apenas, e as mulheres não eram consideradas cidadãs na época, né, então, para participar dos jogos, tinha que ser cidadão grego, né, então, por isso que as mulheres não era permitida a participação. Mas para elas foi feito esse cerimonial, era realizada apenas uma única corrida, a deusa homenageada era Hera, e seguindo a mesma linha de decidir quem seria a pessoa que acenderia a pira em homenagem a ela, foi feita essa corrida também. Havia alguma particularidade dessa participação das mulheres? Porque, há uma história em relação a uma mulher que burlou as regras da participação masculina e, enfim, a gente sabe que a pena para as mulheres que infringissem a regra, da participação nos jogos, a pena era uma pena de morte. Elas eram jogadas do alto num precipício, né? Eu só não sei qual precipício que é esse, né? Mas era tida essa pena. Mas não tem registro de que ela tenha sido cumprida, talvez por isso que não se saiba exatamente qual precipício. Mas o curioso é, Kátia, que as mulheres não era permitida a participação nos jogos, mas era permitida a competição nos jogos, né? Já que se elas fossem donas dos cavalos, eram elas que seriam premiadas, né? Então teve uma princesa espartana, quinista, que teve seus cavalos competindo, e ela tem a honra, né, de ter sido a única vencedora dos Jogos Olímpicos da versão masculina. Agora, teve uma outra vez que uma treinadora, né, que na verdade não era treinadora, né, era para ser um treinador, mas era uma mulher fantasiada de treinador, entrou na área de competição e foi ver o discípulo, que na verdade era o filho dela competindo. E assim que ele ganhou a prova do pugilato, ela não se conteve e comemorou, a Calipátira. Ela comemorou. Quando ela comemorou, todo mundo viu que era uma mulher. E aí, aquela pena deveria ter sido cumprida. A sorte dela é que ela era, além de mãe, né, de um vencedor olímpico, era também filha de outro vencedor olímpico, né, o Diágoras. Então, ela teve um reconhecimento, né, de ter uma linhagem olímpica dentro dela, e então foi poupada,
mas a partir daí os técnicos também começaram a ter que ir pelados também até o centro de competição para testar a sua masculinidade, né? E as mulheres, para provar a sua feminilidade, corriam com um dos seios desnudos, é isso? É, sim, exatamente. E as Panateias, elas também aconteciam em Atenas, e tem uma relação com essas celebrações, né? Sim, sem dúvida. Só que é um evento um pouco diferente, porque os principais jogos que aconteciam lá eram todos vinculados a algum cerimonial com essa filosofia de ver quem seria de fato o escolhido dos deuses, né? Só que as Panateias, os jogos que lá existiam eram os jogos festivos apenas, eles não tinham, os jogos propriamente dito, né? Eles não tinham caráter ritualístico. O que tinha de ritualístico nesse cerimonial era a troca do véu da estátua de Atena, que existia lá no Partenon, mas essa troca era realizada pelas sacerdotisas já previamente definidas para esse fim. E o caráter festivo desse cerimonial incluía as práticas atléticas, e ao contrário das outras, que não dava uma premiação material, essa dava. A história conta que ela dava uma ânfora de azeite, tem muitas delas ainda inteiras, em pedaços, espalhadas pelo território grego, então era permitido que o vencedor decorasse ela da forma que ele quisesse, então podia desenhar a sua prova, escrever seu nome, enfim, fazer alguma coisa. Então a gente tem um pouco da história das Panateias através dessas ânforas. Acredito que uma das curiosidades, contemporâneas, Raoni, é como esses homens chegavam a participar dessas competições, não é? Porque a gente vê hoje nos jogos contemporâneos, eh, torneios pré-olímpicos, federações e confederações, é todo um sistema muito complexo para que um atleta chegue aos Jogos Olímpicos. Como é que os atletas chegavam e participavam dessas celebrações, ritualísticas aí em honra aos deuses? Bom, o início era basicamente ser um cidadão grego, né? Então ele tinha que cumprir as exigências de ser um cidadão grego, né? Acreditar nos deuses gregos, falar grego e estar dentro do território grego, de certa forma, né? Então essa era a primeira das exigências. E a segunda era querer participar. O querer participar na maior parte dos jogos já era suficiente. No entanto, os Jogos Olímpicos, propriamente dito, era exigida a ida deles para lá há um tempo antes, cerca de um ano antes, onde eles ficavam treinando sob supervisão dos helanódicas, que eram os sacerdotes / juízes ali do cerimonial, e para ver se eles de fato eram aptos a fazer parte daquele cerimonial. Não há muita referência sobre essa exigência nos outros jogos públicos, mas nos Jogos Olímpicos isso é certeza absoluta. Tem no sítio arqueológico o local onde eram realizados esses treinamentos, né? Então eles não treinavam em casa, não treinavam nas suas cidades, eles treinavam de fato em loco mesmo. E aí, quando chegava o momento da participação, já era escolhido, né, quem poderia participar e quem não poderia. Então isso quer dizer que esses homens que participavam, eles não se dedicavam apenas às práticas atléticas, eles tinham aí outras funções, enfim, qual é a relação dessa preparação de atleta com a preparação dos soldados que iam defender as suas cidades e estados nos momentos de conflito? Bom, isso depende um pouquinho, né, Kátia, da filosofia de cada cidade, na verdade, né? Como mencionado aqui agora, para a participação exclusiva dos Jogos Olímpicos, a presença deles em loco era requerida. Então, eles, nestes momentos, não estariam nas suas cidades participando das atividades preparatórias, né? Tinha uma preparação bélica naqueles momentos. Mas enfim, a gente ouve, né, essas histórias de que esses atletas, entre uma edição e outra, acabavam se envolvendo em disputas, e, enfim, ou morriam ou ficavam mutilados,
e aí não poderiam competir. Isso tem muitos relatos mesmo. Mas tem uma coisa que acontecia também na Grécia, que era a equequeria, né? Então, assim que era anunciada o período de trégua sagrada, todos os conflitos bélicos eram interrompidos. Então, mesmo as pessoas que não estavam, né, envolvidas na preparação dos jogos, mas estariam envolvidas, de certa forma, em batalhas, teriam essa pausa para poder sair tranquilamente do seu campo de batalha ou da sua cidade, para poder ir em paz assistir os jogos e retornar para suas casas em paz e segurança também. E a partir do momento aí que queria, né, a trégua sagrada era encerrada, e aí os conflitos retornariam. Raoni, quando você traz essa impressão, né, essa narrativa sobre o que eram os Jogos Olímpicos da Antiguidade, parece tudo muito fantasioso, inclusive porque me parece que a história e o mito se confundem em muitas coisas relacionadas com a antiguidade. Mas a gente sabe que era uma ação humana, e na condição de uma ação humana, há também aquelas questões, as picuinhas da humanidade. Como é que era esse lado B dos Jogos Olímpicos? Bom, sem dúvida nenhuma, os Jogos da Antiguidade eram a celebração do povo grego, né? Onde as pessoas vinham de todos os cantos do que era reconhecido como território helênico até aquele local de disputa. E esse deslocamento, por ser livre, né, durante a realização dos jogos, por não estar em momentos de disputas territoriais, então era uma circulação mais tranquila um pouquinho. E esse era um momento bastante oportuno para você fazer aquele exercício de espionagem, né? Reconhecer um território que por hora você não poderia entrar de outra forma, de um território que talvez você não fosse bem-vindo. Então, esse reconhecimento era feito. Lógico, não podia ser na cara dura, né? Mas era um momento de se realizar isso, né? Então, essa é uma parte, né, desse lado B. Então, falamos aqui do apogeu dos jogos. E em que momento começa a decadência dos jogos da antiguidade? Os jogos começaram em 776 a.C., com essa ideia de celebração dos deuses, celebração do fato de ser grego. A estrutura dos jogos diz muito respeito à cultura helênica, né? Ao que eles acreditavam, ao que eles entendiam enquanto existência mesmo. É uma representação da existência deles. Conforme veio invasores de outras regiões, né? O Filipe da Macedônia, o Alexandre o Grande, e depois os romanos, eles traziam com eles outra realidade cultural, outro entendimento de mundo que diferia daquele entendimento grego. Então, eles começavam a participar desse evento apenas com o intuito de participar do evento, sem nenhum sentido, sem nenhum significado daqueles que carregavam os gregos de origem, né? Então, dá para afirmar, pelo quinto, né, com a invasão macedônia, primeiro, começou uma interferência nesse ruído inicial, mas que teve seu apogeu mesmo quando vieram os romanos, a partir do século III, e aí mudou completamente, né, a realidade dos jogos. Né? Eles passaram a ser eventos festivos, espetaculares, enfim. É interessante o que você está falando, porque em 2016 eu fui à Olímpia para assistir à cerimônia de acendimento do fogo. A cerimônia acontece ali na pista de atletismo, em frente à Academia Olímpica, e um dia antes começou um grande movimento de pessoas que foram se deslocando ali para sentar ao longo do morrinho assim que fica ao lado da pista para poder assistir. Quer dizer, mais do que simplesmente uma competição,
os Jogos Olímpicos eram uma festa, né, era uma grande celebração. É possível dizer que essa perda da celebração para a competição contribui para essa decadência? Sem dúvida, porque muda, né? Muda a perspectiva dos jogos, né? Muda a ideia deles. Então, se no primeiro momento eles eram de fato uma celebração aos deuses, depois eles passam a ter um fim neles mesmos, né? Então, eu nem sei se decadência é uma palavra boa para ser usada, mas eles mudam completamente a ideia, a filosofia deles, a perspectiva que eles tinham enquanto uma celebração da sociedade mesmo. Então, com certeza, essa perda de identidade cultural representa uma mudança completa do que eles representavam de início. E o apogeu do cristianismo vai colaborar para que isso deixe de existir, não é? Ah, sem dúvida, porque daí você está impondo um outro entendimento de realidade. Então, essa ideologia imposta ali pelo Império Romano que vinha crescendo, não era tolerante a outras formas de se entender o mundo. E os gregos tinham uma outra forma de entender o mundo, né, que não a romana. Então, essa imposição pela força, sabe, por destruir templos, por não permitir, né, que estátuas ocupassem o mesmo espaço que eles teriam influência, enfim. Então, isso foi o que fez com que em 393 pós-Cristo os jogos fossem encerrados de vez, proibidos mesmo de serem realizados, e os templos todos destruídos também. Você falou uma coisa agora que me fez lembrar de uma cena do Estádio Olímpico lá em Olímpia, que é aquele corredor por onde os atletas entravam para a pista, e as estátuas que adornavam esse espaço. Quem eram aquelas pessoas que estavam na antessala da competição do atletismo? Aquilo, eu gosto muito de falar para meus alunos aqui, Kátia, que aquilo é a primeira prova de bullying da antiguidade, porque os jogos eram uma espécie de celebração da honra da humanidade mesmo, né? Então eles competiam pela honra, de fato, não existia premiação material para isso. Então, o atleta ele é apresentado pelo seu nome, o nome do seu pai e o nome da cidade de onde você veio. E quando você obtinha êxito, era essa linhagem que era valorizada, você, a sua família, a sua cidade. Só que quando você cometia uma falta, alguma infração, enfim, alguma tentativa de se dar bem que não nos meios legais, ah, você era penalizado, penalizado em dinheiro, né? E com o valor da multa paga, eles erguiam uma pequena estátua de Zeus, chamada Zanes, e essa pequena estátua de Zeus era colocada ali nessa antessala que você mencionou. Na base da estátua estava o seu nome, o nome da sua família, o nome da cidade de onde você veio e a falta que você cometeu. Então estava ali bullying mesmo, né, para mostrar para todo mundo quem cometeu aquela falta e para a história mesmo, porque até hoje está lá, né, as inscrições em grego arcaico. Quem consegue ler o grego arcaico consegue saber as faltas que ocorreram. E era um lembrete para todos que estavam entrando ali na área de competição. Se você faltar, né, com respeito às regras, você ia parar ali. Que lição de moral maravilhosa, não é? Raoni, para a gente encerrar esse episódio, qual a relação que você estabelece entre essas celebrações do passado e os Jogos Olímpicos da era moderna? Bom, a resposta de imediato é quase que nenhuma, né? Não tem muita relação entre uma coisa e outra. Mas enfim, ambos são Jogos Olímpicos e ambos trazem essa perspectiva da união dos povos. Você está aí com a bandeira olímpica, né? As 6 cores, 5 continentes, e o que os gregos da antiguidade eles tinham para os jogos era realmente essa celebração do fato de ser grego. E quando o Barão Pierre de Coubertin, não sei se era tema de outro podcast aí, fez renascer os Jogos Olímpicos na Era Moderna, tinha essa perspectiva de fazer não com que, né,
os franceses ou ingleses se reunissem ali, mas sim a humanidade se reunisse, celebrasse a humanidade de certa forma. Então foi isso que ele idealizou, o Barão Pierre de Coubertin, para o período moderno, em fins de século XIX, bastante conturbado por diversos conflitos, pequenos conflitos territoriais, que vieram depois a se tornar duas grandes guerras mundiais, né? Então, a ideia do Barão Pierre de Coubertin era tentar fazer com que no período moderno existisse essa celebração dos povos, a celebração da humanidade em um local, tal como os gregos fizeram na antiguidade. Mas os Jogos Olímpicos da Era Moderna são tema do próximo podcast. Obrigada, professor Raoni, até a próxima, e você continua aqui com a gente no PodGel. Valeu, Kátia, mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, daqui do sul de Minas, aquele abraço a você, a todos que estão assistindo, e até uma próxima.